Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu tenho problema na minha tireoide, eu acompanho ela desde os meus 13 anos, mais ou menos. O meu pai é operado e eu fiz um exame que muita gente teme precisar fazer e confesso que eu também não gostei de saber que eu iria precisar passar por ele. O nome do exame é PAF. A minha glândula, desde nova, já tinha uma diferença de tamanho e os meus exames de sangue não acusavam nada. Como geralmente quem tem problema de tireoide ou hipertireoidismo, que é o que emagrece, né? Ou o hipotireoidismo, que é o que engorda geralmente, acusa, né? Faz o exame de sangue e tem essa diferença nos resultados. Os meus resultados sempre deram certo e a minha glândula é, teve um aumento, né, de tamanho, assim, eu tenho alguns desconfortos. Então, meu endocrinologista olhou meu último ultrassom e marcou que eu tinha alguns nódulos. São 6 bem pequenininhos e um já tá... Agora me perdoem, eu não tô com o exame na mão, então eu não vou saber dar essa explicação certo, mas eu sei que é 17 alguma coisa. Nesses nódulos ela tinha me explicado. Se a minha tireoide ativasse todos eles, eles ocasionariam num hipertireoidismo ou ocasionaria num tumor, e foi o que deu no meu, né? O meu, esse maior, então gerou um tumor e ela me explicou que não é nada tão urgente assim para se preocupar, mas a gente já tá dando uma olhada. Então, ela prescreveu para mim que eu precisaria fazer esse exame. É um exame que quem precisa passar teme muito, porque tem muitos boatos sobre ele, muitas opiniões divididas, e eu vim relatar como foi desde o princípio, quando eu soube que precisaria fazer, até a hora que eu terminei o exame e que eu fui para recuperação. Então, esse exame, como já diz, ele é uma função por agulha fina. É um apelido bem carinhoso até, sabe? Então, eu perguntei pra minha médica que o meu problema, eu tenho um desconforto muito grande na minha região do pescoço, que é onde localiza a tireoide. Então, ela disse que não era pra eu me preocupar, que eles me dariam uma anestesia local. Gente, os meus cachorros estão brincando aqui e vocês talvez escutem eles se enticar um com o outro ali. Me perdoem por isso. Então, a minha médica achou melhor, né, solicitar esse exame para ver se esse tumor seria maligno ou benigno. Geralmente, uma questão assim de 89%, se eu não me engano, em mulheres, né, é benigno, então faz um tratamento normal, não precisa de quimio ou nada dessas coisas. Na verdade, o exame é uma biópsia, né? Então, precisaria retirar o material desse tumor, né, para fazer a biópsia. Aí me deu os papéis do exame e eles próprios remarcaram. Eu não fiz o exame particular, eu fiz o exame pelo SUS, então também não tenho do que reclamar em questão de agendamentos e tudo, porque foi bem rápido. Quando se trata de tumor, geralmente são bem rápidos os exames, né? Para que se der um resultado não muito legal, já ter como tratar o quanto antes, né? Eu teria que estar na clínica 7h30 da manhã para fazer o exame. Mas no papel que esse local que eu fiz o exame enviou para anexar junto à solicitação de exame, dizia de que eu teria que estar com meia hora de antecedência no local, eu teria que levar os meus exames anteriores, eu teria que estar de jejum de 8 horas e eu teria que levar obrigatoriamente um acompanhante, porque eu não poderia dirigir após o exame. Então, tudo que estava escrito ali me levava a acreditar ainda mais de que eu levaria a tal da anestesia. Quem me acompanhou foi a minha cunhada, a esposa do meu irmão. Nós saímos super cedo de casa. Eu cheguei no local para fazer o exame, né? 10 para 7. Então eu cheguei com 40 minutos de antecedência, sentei e fiquei aguardando. Eu fui entrar para fazer o exame 10 para 8. Ou seja, eu fiquei 1 hora sentada na recepção sem necessidade. Na verdade, depois parando para pensar, eu até acredito que eles pediram para chegar antes para ter um certo repouso, sabe?
Mas eu acho que deveria ter sido explicado então que esses minutos antes seria para repousar, não ficar 1 hora sentada lá esperando alguma coisa que não aconteceu. 7:50, então, 1 hora depois de eu estar sentada na recepção, a moça me chamou. Como foi? A moça me pediu para que eu entrasse no vestuário, tirasse a minha camisa, o meu casaco, eu poderia permanecer de sutiã e eu teria que colocar tipo uma camisola de hospital que fechava na frente, assim. Você colocava, ela transpassava e você dava um laço abaixo do seio. Então ela pediu para eu colocar aquela camisola. Eu não precisaria tirar calça, nada, era só realmente as camisas. E eu colocasse a camisola, trancasse o vestuário, ficasse com a chave comigo e me sentasse à frente do vestuário onde tinha uma poltrona, que ela já viria para conversar comigo. Então, passou-se um tempo, ela voltou com uma prancheta que tinha os meus exames anexados e na prancheta tinha um termo de responsabilidade que eu tive que assinar atrás do meu exame, que dizia que se a pulsão não funcionasse, né, se essas amostras que ele colhesse não fosse suficiente, eu estaria ciente de que eu teria que retornar e refazer o exame, de que eu teria que confiar no que o médico impôs para mim na sala e alguns termos assim padrões, né? Então eu li, assinei, entreguei para ela. Passou-se isso, ela retornou novamente e me chamou para entrar na sala. Eu entrei na sala, era uma sala bem tranquila, era um ambiente com meia luz, bem calmo, bem silencioso assim. Na sala havia um médico que queria fazer o exame e essa moça que é assistente dele. A cama era uma maca dessas mais modernas, assim, mais confortáveis. Ela pediu para que eu me deitasse e levantasse, né, o queixo o mais alto possível para que meu pescoço ficasse reto. Então, o médico me cumprimentou e não falou mais nada. Ele não me explicou como seria o exame. Ele simplesmente não trocou nenhuma palavra comigo a não ser o bom dia, que quando eu entrei na sala ele falou. Então, chegando lá, eu deitei, fiz as coisas que ela me pediu e ele veio e fez, ele tinha olhado meus exames antes, veio e fez uma nova ultrassom. Então, ele passou o gel na região do pescoço e deu uma olhada com a ultrassom. Então, ele limpou com papel toalha o gel que ficou no pescoço. Ele passou a gases, né, encharcada com álcool no meu pescoço e a assistente foi do lado, ele simplesmente chegou e colocou a agulha no meu pescoço. Ele não me avisou como seria o procedimento, ele não me avisou que ele estaria introduzindo a agulha e foi muito chocante para mim, que eu posso dizer para vocês, porque eu esperava pela anestesia, eu sabia que o exame era extremamente dolorido, porque muita gente já falou, inclusive depois do exame eu até li alguns relatos de que mesmo com anestesia a pessoa sentiu dor. Eu não sei se é verdade, eu posso dizer o que eu passei, mas ele não me deu anestesia, tá? Ele colocou a agulha. A agulha que coloca não é uma agulha fina, é uma agulha extremamente grossa. E dentro dessa agulha grossa, ele introduzia uma agulha fininha. Então, ele colocou, furou o meu pescoço e ele ficava. Eu olhava na TV, porque na minha frente tinha uma tela, né, de televisão, e para ele olhava no monitor. Mais ou menos o mesmo esquema de quando a grávida vai fazer ultrassom, que ela consegue ver numa televisão e o médico vê na tela do computador dele, né? E eu conseguia ver que ele furava, né? Eu tinha o tumor e ele furava com a agulha fininha aquele tumor. Aí ele falava, furou por algum tempo, daí ele falou, ok, a menina veio e engatou tipo um caninho de acesso de veia, sabe? Caninho de soro, assim, ela engatou aquele caninho numa no final da agulha
e no outro lado o caninho era ligado por uma seringa, na qual ela fez sucção, né? Para que o material que ele colheu subisse pela agulha e ela conseguisse introduzir naquele caninho, porque depois eles colocam em algum lugar para que aquele material que ele conseguiu coletar fosse analisado, né? Então ele fez isso. Na verdade, assim, é super rápido, só que é uma dor muito aguda, é muito desconfortável. E eu também estava extremamente frustrada, porque eu esperava pela anestesia e eu fiquei sem saber o que fazer, mas eu não esperneei, eu não tive, né, não pedi para parar, eu não fiz nada, eu fiquei lá porque eu sabia que ia acabar logo, mas eu confesso que eu estava extremamente frustrada porque eu não fui preparada para fazer o exame sem anestesia, mas eu havia já me informado e saberia que o exame seria dolorido. Então, aconteceu isso, ele tirou a agulha e ele falou assim: "Olha, eu vou fazer mais uma coleta um pouco mais abaixo do local onde eu furei e vai ser só mais dessa vez e daí eu paro." Aí ele falou: "Tudo bem pra você?" O que que eu ia falar, né, gente? Eu tava lá, eu tinha que fazer esse exame e eu falei: "Tudo bem." A segunda vez que ele furou foi muito mais dolorida, foi um pouco mais demorado até, e foi demais, foi muita dor que eu passei, mas assim, o exame é muito rápido, só que a dor é muito intensa e parece que não passa nunca, não passa, o tempo não passa literalmente. Eu fiquei lá, né? Eu só apertei minhas mãos, assim, eu não chorei, não pedi pra parar, eu não passei mal, né? Tirando a dor, mas minha pressão não caiu, nada, porque de certa forma eu tava preparada. Então, eu só estava mesmo um pouco chocada dele ter feito o exame sem anestesia, sendo de que eu fui, a minha orientação é que tinha anestesia sim no exame, pronto. Então ele pegou, fez o exame, terminou, aí a assistente dele pediu para que eu continuasse deitada, que ela iria fazer um curativo. Aí ela arrumou a mesa, jogou as agulhas fora e voltou com o curativo. Curativo igual mais ou menos aquele de que quando você coleta sangue, eles colocam em cima do furo, né? Só que é um pouco maior. Ela colocou e me orientou que eu só poderia tirar no final do dia, no começo da noite, mais ou menos. Daí ela pediu para que eu me sentasse, ficasse um pouco sentada até ela acabar de arrumar a sala, porque ela tinha medo que baixasse minha pressão, que eu ficasse tonta e caísse. Eu fiquei sentada, eu estava me sentindo bem, eu poderia sair dali tranquilamente dirigindo, mas eu só estava muito chocada pela atitude, assim. Fez, acabou o exame, daí então ela falou: "Você pode me acompanhar, vai até o vestiário e pode trocar sua roupa." Ela pediu para que eu fosse na recepção e esperasse lá que ela me chamaria para me dar algumas orientações. O meu avental estava sujo de sangue na parte assim mais perto do pescoço. Na frente do vestiário tinha uma senhora de idade sentada, que iria passar pelo mesmo exame que eu. Tem uma pessoa que sai da sala e vai fazer a troca. Eu acho que essa recepção ali, né, essa espera tinha que ser em outro local, porque eu saí, eu não tava apavorada. Então, pela minha expressão, deu para acalmar um pouco. Ela me perguntou se doeu. Eu falei que foi super tranquilo, porque eu não queria deixá-la nervosa, que já era uma senhora. E ela me viu com avental sujo de sangue. Então, isso eu não achei legal. Achei que poderia ser uma outra forma, que o local onde eu fiz o exame poderia rever isso, né? E passando isso, então, eu troquei minha roupa e eu fui pra recepção. Eu fui na recepção, sentei, e daí eu perguntei pra moça na recepção se tinha outra recepção, se era na recepção do local mesmo que eu tinha que ficar. Ela disse: "Não, você vai ficar aqui em observação." Eu achei super errado, porque no meu caso eu não passei mal, mas se é uma pessoa que passa mal, não tem por que tu ficar na recepção. Seria extremamente frustrante eu passar mal na recepção, sendo que estava cheio de gente para entrar e fazer exames igual ao meu, exames
outros exames, né? Mas é sempre muito desconfortável você ver uma pessoa que saiu do exame passar mal na sua frente. Eu fiquei lá, eu saí do exame, eu sentia muita dor ainda. Ela falou que eu poderia tomar analgésico, né? Quando eu chegasse em casa. Passou-se 1 hora que eu saí do exame, ela veio e me chamou e pediu para que minha acompanhante entrasse junto. Então ela me deu uma carta dizendo que eu poderia ainda me sentir mal após o exame e que aquela carta, se eu sentisse alguma coisa, eu poderia sentir alguns outros sintomas e que qualquer coisa diferente que eu sentisse era para eu me deslocar para o pronto-socorro, né, de qualquer hospital que fosse da minha vontade, e que era para eu levar aquela carta que ela estava me entregando, que lá tinha o procedimento que eu fiz, o nome do médico, e tinha também o CRM dele e o telefone dele. Então, se eu tivesse qualquer problema, era para eu entregar essa carta no hospital. Falando nisso, gente, eu fiquei com muita dor de cabeça, mas eu até depois do exame, mas eu até acredito que foi pelo meu nervosismo de ter feito o exame sem anestesia. A única coisa que eu comecei a sentir um pouco mais tarde era uma dor no peito, assim, não no seio, não no seio, era uma dor no peito, na parte de cima, que vinha até na mão. Era muito estranho, mas eu não fui pro hospital por minha conta. Eu falei pro meu esposo que eu queria esperar um pouco, mas era uma dor bem desconfortável e eu não sei se tem a ver com o exame, na verdade, porque não tem nada a ver com o pescoço, era uma dor mais assim no lado do coração que vinha pro braço. Então eu resolvi ficar e acabou aliviando. Eu tomei um banho quando eu cheguei em casa e eu fui me deitar e eu acordei super bem, sem essa dor. Isso ela me falou, deu essa orientação. Aí a minha cunhada perguntou, questionou sobre anestesia e ela me explicou assim: "Ah, tem anestesia. Só que esse médico que fez o seu exame, ele não trabalha com anestesia, ele não dá. E tem outros médicos que dão. Então, também achei um erro se tinha outro médico no estabelecimento que dava anestesia. Eu acho que o correto era ter me encaminhado para aquele médico. Eu também achei que o médico que fez o meu exame, ele não foi estúpido, não foi, não é isso que eu vou querer dizer, mas ele foi um médico super frio. Claro, né, gente, ele faz isso o dia inteiro, pra ele não faz a menor diferença, mas se é um exame super dolorido, eu acho que a pessoa que ele tinha que ter um lado humano, de acalmar, né, a paciente. Faltou esse lado humano, eu acho, dele. Ele não tinha obrigação, não tô falando que era pra ele ficar de mimimi comigo, mas eu acho que seria legal, gente, porque tem gente que entra lá apavorado pra fazer o exame e é super automático, assim. O que a minha médica falou, que o mal do século é, hoje em dia eles pedem pra fazer um exame e o pessoal corre pra ver na internet como se faz e colher informações. Pra mim, eu digo que foi super importante. Eu li muita bobagem, como eu falei pra vocês, tem muita gente que fala coisas meio sem sentido, mas eu sabia que o exame era dolorido, cada 10 pessoas, 8 falou que doía mesmo. Então, assim, eu só fiquei frustrada porque eu pedi anestesia, ela fez o requerimento com anestesia e o médico fez o procedimento sem. Mas, tirando isso, eu já tava esperando a dor e eu já sabia o que eu ia passar. Então, assim, não foi um bicho de 7 cabeças. Eu acho que é 1000 vezes mais horrível se eu não soubesse como seria o exame e eu chegasse lá pra fazer e eu descobrisse na hora que ele ia me furar, que ele ia fazer um monte de coisas, talvez eu ficaria apavorada. Eu gosto sempre de me preparar para fazer essas coisas, né? Então eu fiz esse relato para ajudar pessoas que vão passar por esse exame. É um relato não muito bacana. Eu realmente vim confirmar que o exame é muito dolorido, mas também digo pra vocês que é super rápido, é muito rápido. Claro que na hora que você tá sentindo dor, para cada segundo é uma eternidade, mas é um exame que eu precisava fazer para saber qual era o diagnóstico do meu tumor. Daqui 10 dias só eu vou pegar o resultado e vou retornar para minha médica. Aconselho todo mundo que puder fazer o mesmo que eu, gente. Pesquisem quando o médico der um exame para vocês. Vocês vão ler muita coisa nada a ver. Cada um sente uma dor diferente. Tem gente que é mais resistente, tem gente que é menos resistente, mas é um exame realmente preciso, né? Quem
quem passou, quem vai passar por isso, que não deixe de lado, porque é bem importante para que seja diagnosticado e você receba o melhor tratamento. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. O furinho ficou bem pequenininho. Fiz compressa de água quente e o local tá bem inchado ainda. Eu sinto quando eu vou engolir um incômodo, mas eu me alimento normal, não dói pra comer. Ontem era um pouco dolorido, hoje já não é mais não. E o furinho ficou extremamente pequeno. Ó, tá super inchado, né? Mas o furo ficou realmente pequeno, mas é um pequeno que incomoda. Então é isso aí, eu espero que eu pude esclarecer mais ou menos como é o exame. Cada um com a sua experiência, mas eu queria fazer o vídeo para ajudar esse problema que não é tão incomum em mulheres, infelizmente. E eu espero que você tenha uma experiência com o mais conforto possível, ok? Então, até o próximo vídeo. Um super beijo. Até mais. Tchau!